Bom dia, paz do Senhor a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos dando sequência aqui ao nosso estudo do livro de Cantares, nosso último estudo aqui dos livros poéticos, né? Dos 5 livros poéticos. Vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente dar início aqui aos estudos, tá bom? Já estamos na parte 4 aqui, tá bom? Vilmar. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai, por estarmos reunidos aqui para aprendermos um pouco mais de Sua palavra, Pai. Que Seu Espírito Santo possa falar com cada um de nós, Pai. E a pessoa também, Pai, aquelas pessoas que não puderam estar aqui presentes, né, reunidos, para ouvir a Sua palavra, mas que o Senhor venha alcançá-los também. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém. 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 Então vamos lá, vamos dar sequência aqui então ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar então do casamento, hein? Hoje vai ser bacana, hein? Hoje vai ser bacana. Nós vamos começar a falar do casamento. Bom, nós estamos aqui falando do livro de Cânticos, né? Ele está aqui na nossa estante aqui nos livros poéticos, nós já estudamos os outros livros. Então a gente já fez uma introdução, já falou o conteúdo, entramos na forma literária, aqui olhando no nosso índice, né? E aí a gente entrou aqui nas canções, né? Entrando nas canções. São 6 canções, né? São 8 capítulos que tem esse livro. Mas são 6 canções. Então, as 2 primeiras a gente já aprendeu, né? A gente já conversou. E a gente já falou sobre elas. E hoje nós vamos entrar na terceira canção, que já é o casamento. Nós vamos falar de casamento hoje. Então, só dando uma recapitulada rápida. A gente falou, né, do autor e data, né? Que é o Salomão, que é o autor do livro. Esse livro, o que ele é, que é uma coleção de canções, né, que são as melhores canções do rei Salomão, que são cantadas em festas de casamento. A gente falou que o casamento, as festas duravam 7 dias, e o propósito do livro é exaltar as virtudes, a grandeza, a alegria do casamento, né, do amor entre o homem e a mulher. E também apresenta o casamento, essa união, como um plano divino, sublime. Muito importante. Aí a gente viu um pouco, né, o Edgar trouxe para a gente o que tinha aqui dentro do livro, e agora a gente está achando isso dentro do livro, conforme a gente vai lendo as canções, né, a gente viu muitas metáforas, elogios mútuos, né, muita entrega entre um e o outro, e a gente também está discutindo como que nós nos entregamos para Jesus, como que a igreja se relaciona com Jesus, como que o povo de Deus se relaciona com Deus, né? E também, aqui nessas canções, ela também exprime a vontade de quererem estar juntos, a escolha de um pelo outro, a apresentação de um amor fiel e verdadeiro. A gente viu a forma literária, né, que é a poesia, e também a gente falou, quando a gente estava falando de forma literária, a gente falou que dá para a gente ver os 3 momentos nesse livro, né, o namoro, o casamento, a maturação. É muito bacana, as 2 primeiras canções que a gente viu foram, assim, relacionadas à escolha, ao namoro, ao período, ao conhecimento entre um e o outro, e aonde um viu que o outro o complementa, e a escolha, você, né, o meu amado é meu e eu sou dele, a gente viu isso. Agora, hoje, a gente vai entrar no casamento. Então, que também é uma parte muito bacana. E depois das próximas canções, também vai ter um pouco da maturação do casamento, coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas que acontecem também na relação da igreja com Cristo, da nossa com o nosso Senhor, coisas que acontecem e vale a pena a gente refletir bastante. Bom, e aí a gente entrou nas canções. Na primeira canção, a gente viu elogios mútuos, as metáforas, a gente falou da beleza não aparente, né? E sim da beleza interior, né? Da beleza onde o Salomão via formosura, não na aparência, mas na pessoa como um todo. E a gente viu essa escolha mútua. No final
da primeira canção, o último versículo, que foi no capítulo 2, versículo 7, que estava também falando, não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. A gente falou sobre cada coisa no seu tempo, o tempo certo, né? Para a gente não forçar as coisas, tem que ser naturais. Aí quando a gente viu a segunda canção, que a segunda canção fala o quê? É chegada a hora, é chegado o tempo. Aí falamos da primavera, né? Falamos, né? E mesmo quando fala que é chegado o tempo, ainda assim ele fala de coisas maravilhosas, coisas boas que a gente tem na vida, né? Que é a chegada da primavera, a chegada da época certa, né? E aí também a gente viu aquela frase, né? Meu amado é meu e eu sou dele, né? E a gente viu também nessa canção, o último versículo, né? O não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira, a gente tem isso nas duas canções. Na segunda, né, que a gente viu no domingo passado, né? A gente viu também sobre o temor da noiva perder o noivo. A gente falou sobre esse temor também. A gente também vai falar sobre isso no casamento depois, tá bom? O que é bom esse relato, né? Quando a noiva tem um sonho, um pesadelo, um temor sobre isso, é que a gente precisa mesmo cuidar dessa relação, cuidar dessas escolhas que a gente fez, é uma coisa muito importante para a nossa vida inteira, e a gente precisa ficar atento o tempo todo para não perder isso. Bom, então agora vamos entrar na terceira canção. Na terceira canção, a gente vai, onde a gente parou do capítulo 3, né? Que vai desde o versículo 6, vai até o 11, depois nós vamos entrar no capítulo 4, vamos ler o capítulo 4, e aí ele vai até o comecinho do capítulo 5, né? Essa canção, a gente vai ler. E aí a gente vai falar o quê? A gente vai falar do casamento, pois eu também vou pedir para o Edgar também dar um reforço aqui sobre algumas coisinhas que a gente está conversando. O que nós vamos ver lá, né? Vamos ver lá, vamos falar da liteira de Salomão, né? Também daqui a pouco, né? O que era, por que a preocupação de fazer com tanta qualidade, né? A gente vai ver, né? No primeiro bloco aqui do capítulo dessa canção, no primeiro bloco a gente vai falar sobre o casamento mesmo. É o povo que vai estar falando sobre o casamento. Depois a gente vai ver a fala do noivo e a fala da noiva. O que o noivo fala, o que o noivo faz. E depois o desfecho, o final da canção. A gente vai ver tudo isso nessa parte. Então vamos começar lendo, e aí a gente vai lendo e conversando, tá bom? Então a gente vai começar de onde a gente parou. A gente vai começar de onde a gente parou, no capítulo 3, no versículo 6. Porque a gente terminou na canção passada o versículo 5, né, com aquela última frase que a gente já comentou agora, pô. E agora eu vou ler, ó, do versículo 6 para frente. Depois eu vou fazer uma paradinha e vamos conversar sobre ele. E aqui vocês estão vendo que está vindo, é um coro, né? É um coro, então é uma fala geral do povo, né, que está presente lá. Não é específico do esposo nem da esposa. Quando a gente fala coro, é o povo que está lá. Então vamos ler aqui, ó, versículo 6. Que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso, e de toda a sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. Então, aqui, né, o povo está falando, o que é isso? O que está acontecendo? O que vem lá? Né? Aí vamos continuar lendo aqui antes da gente comentar. Versículo 9. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, a espalda de ouro, o assento de púrpura, e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, contemplai ao rei Salomão com a coroa que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Então, o que é liteira, Edgar? O que é liteira que
que vem lá? É uma liteira, a liteira de Salomão. O que que é? E por que é tão chique assim? Ela tinha alguns detalhes, assim, que eram feitos com esse capricho, né? Que era próprio de uma cerimônia como essa, né? A importância desse casamento, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá saindo som? E ela era aquele, como se fosse aquela carruagem sem rodas carregada pelos, pelos servos, né, da região, pelos que estavam servindo ao rei, né, né, aquele que estava sendo carregado. Mas ela tinha detalhes muito finos, muito delicados e muito importantes para uma cerimônia, para dar a real importância àquela cerimônia, aquilo que estava acontecendo, né? Talvez até mesmo fazendo uma alusão ao que a gente dá hoje de importância àquelas coisas que acontecem na igreja, né? Ao quanto você talvez cuide disso tudo, né? De uma maneira detalhista, né? Não se faça, que não se faça hoje na igreja de qualquer forma, né? Também pode dar um exemplo para a gente, né? Do trato, né? Com as coisas, dos detalhes, né? E da riqueza Certo. daquilo que é o relacionamento da igreja com Deus, né? E o quanto às vezes a gente não tem se preocupado às vezes com esses detalhezinhos, né? Com esse casamento, né? Então também tem essa representação, né? É. Então, e é uma coisa muito importante. É igual, por exemplo, ó, hoje é dia de Santa Ceia, né? Hoje é dia de Santa Ceia. É uma festa, é um evento muito importante, né? Então, a gente cuida, né, do evento, nos detalhes, né? Porque esse cuidado que a gente tem, ele mostra quão importante isso é para a gente. Aqui está falando, né, que o rei ele fez o palanquim, mas ele usou a madeira do Líbano, né? Ele fez coluna de prata, né? E espalda de ouro, né? Ao centro de púrpura. E aí, e aqui no final, aqui no último versículo, ele fala assim: saiu, ó filhas de Sião, contemplai ao rei. Venham, pessoal, contemplem, né? E aqui também fala, né, Edgar, que ele uma coroa que a mãe dele fez para ele usar no dia do desposório, né, no dia do casamento, né? É uma coisa assim muito importante, né? Tem até a E relação até do frisei aqui, ó, filho, né? no De um dia do filho. júbilo do seu coração. Olha só, no dia do júbilo do seu coração. A gente sabe, a gente vê, né? Bom, isso a gente vê nos casamentos, sim, né? Como é que é importante essa data para o casal, né? Como é importante, né, você efetivar essa união, você concretizar essa escolha, né? A gente também falou aqui da constituição do casamento, que é uma coisa só, duas pessoas vão formar uma, né? Então, não é só especial para o casal, para os que estão em volta também, porque ele fala assim, venham, né? Fala, Edgar. Não, ele tem uma série de coisas que a gente também pode extrair desse texto, que eu penso essa questão do pertencer a Deus, né? Do você querer agradar a Deus com o melhor, né? O melhor não está relacionado a você poder comprar ou não, é você dar esse melhor, né? Então, assim, a questão de você tá querendo agradar a Deus, né? De uma forma, da melhor forma possível, você pode trazer para o casamento, né? Ou até mesmo, né? Na própria igreja, no sentido de você fazer as coisas para agradar, né, a Deus e não para você, para si próprio. Eu estou feliz na igreja, né? Também faz parte, mas o interessante seria você estar querendo agradar a Deus com a sua vida e não simplesmente para você, né? Pensando só em você, na sua felicidade, na sua alegria, no seu, né? No seu prazer, e sim você agradar a Deus. Então fazer sempre o melhor, né? Como ali a mãe, né? Como o Salomão ali, com a melhor liteira, né? Que tinha ali, da melhor maneira possível, né?
E esse ambiente do casamento, ele proporciona isso, fazer feliz, né? Mostrar para o outro, né? O quanto a pessoa é importante, ou o quanto o outro é importante, né? E fazer o outro feliz. Isso vai tornar um ambiente interessante, né? Quando você só quer ser feliz, aí a coisa fica meio complicada, né? É, Isso é e já interessante. E uma repararam, coisa, né, Edgar? Como as Marcelino, pessoas, quando vão em festa de casamento, como elas tentam realmente se preparar, né, para ir numa festa. Ela Isso. fala, eu não quero ir de qualquer jeito, não, né? É o meu melhor amigo, é a minha melhor amiga, eu quero ir, né, eu quero mostrar para eles que é importante para mim também. Né? Então, quando a gente vai, por exemplo, a gente vai hoje na Santa Ceia, a gente vai pôr uma roupa bonita, a gente vai lá pensando assim, hoje é um dia de celebração, dia de festa. amém. O pastor ia falar alguma coisa, né, pastor? Sim, eu ia falar que tem tudo, o casamento tem tudo a ver com a ceia do Senhor, sim. É, Porque a ceia significa o quê? Demonstra o passado, aquilo que Jesus fez por nós, fala do presente, o que ele está fazendo, e fala do futuro que ele vai fazer, que é a volta dele, né? Então, realmente, infelizmente, tem pessoas que não valorizam a ceia. Eu fico muito preocupado quando a pessoa acha que a ceia, não é a ceia, eu tomo o ano que vem, eu tomo o mês que vem. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a ceia nós temos que valorizar, em memória, mostrar todos nós relembrando aquilo que ele fez no passado, está fazendo no presente e vai fazer no futuro, que é o maior casamento de todos os tempos. Amém. Obrigado. amém. Então aqui nós vimos esse que é o coro, né, dessa canção. O coro é o povo falando, o que é isso? É um casamento e é muito importante, é muito bacana. E aí entra no capítulo 4, vamos ler o capítulo 4, aí já é a fala do esposo, tá? Aí, nessa canção. Então, o esposo aqui no capítulo 4, ele vai falar o quê? Ele vai, obviamente, fazer os elogios, né? E aqui que a gente vai ver, vamos encontrar, né, aquelas figuras que a gente mostrou lá no começo, né? A gente vai começar a achar isso aqui, ó. Vamos ler, ó. Vamos ler o versículo 1 para frente, do capítulo 4, falando, nesse bloco do casamento, o esposo falando, né? Ó, como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como rebanho de cabras que descem ondeantes do monte Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas há sem crias. Então, aqui, né, nesses versículos, existe um elogio, né, do noivo para a noiva, né, ele fala aqui das ovelhas recém-tosquiadas em fileira, né, vê tudo branquinha, enfileirada, né, tá comparando aos dentes, né. Só que ele fala assim que elas produzem gêmeos e nenhuma delas está sem crias. Ele está falando o seguinte, que essas ovelhas aí que ele está falando que são as melhores, né? Então, esse elogio, né, claro, a gente vai ver até aqui, vou mostrar de novo esse desenho que Edgar fez. E também aqui no versículo 4, né, ela fala, o teu pescoço é como a torre de Davi. Né? É estranho esses elogios, mas o pessoal da época vai entender, e nós também, quando você fala em torre de Davi, você está falando um negócio de postura, né, de saber se posicionar, um negócio bem postado. Aqui ele está falando de postura, né? O andar dela, ela vem bem em postura, né? Ela não vem de qualquer jeito, ele está elogiando até a postura do pescoço da noiva. Então, e aí, ele fazendo essas... Eu até vou colocar aqui, vocês estão vendo aqui o desenho de novo? Né? Que nem a Elza falou, né, Elza? Estranho esses elogios, né? Olha como é que fica aí, né? Você vê aí as cabras descendo, o cabelo dela é igual as cabras descendo aí no monte, né?
os dentes, aquela fileira de ovelhas tosquiadas, recém-tosquiadas, né? A gente vai ver que ele fala também que os lábios têm mel, né? Então, aí a pescoço a torre aí no pescoço, né? Claro que isso daqui é um elogio. Você ia falar, Edgar? Não, eu mais ou menos ia seguir essa linha mesmo. Quando fala ali das cabras, tá, o Gileade é um platô que tem lá, imagine a montanha e é um chato ali, é um platô na parte de cima da montanha, né? E elas descem, ela está situada a leste do Jordão, então as cabras descem e vão naquela região ali, né? Então elas vão para tomar, né, para se alimentar, para tomar água também ali embaixo e sobem, né? Elas são, né, daquela região. Então, quando eu Certo. conto aqui, é típico do que mesmo eles têm relacionado com o dia a dia. Eles veem tudo isso, eles já viram, eles sabem que lá em Gileade tem. E aqui, então, quando ele ilustra aqui, né, as pessoas daquela época conseguem imaginar, eu estou vendo lá as cabras em Gileade descendo e tal. Então, tudo isso faz sentido para eles, né? Talvez para nós... Isso é elogio, é um elogio muito, muito forte, porque naquela época, para isso, são coisas de valores, né? Quando ele fala assim de ovelhas que não há sem cria, ele está falando que são as melhores, né? Ele está falando que é tudo de bom, né? Ele faz a comparação, mas deixa claro que é tudo de bom, né? Até quando ele fala do pescoço, né? A gente entende como isso é um elogio. Ele tinha relação com onde recebia os adornos. Eu tenho até, acho que cheguei a te mandar uma foto desses adornos que as mulheres usavam nessa época também. Então era um lugar onde as mulheres tinham uma posição que quando elas estavam com esse adorno, ele segurava ele reto ali, todo, né? Hoje as mulheres usam lá um colar, alguma coisa, né? Mas na época a importância disso para eles na época, né? Então, quando a gente lê, por isso que é bacana a gente conversar aqui, né? Porque a gente entende o contexto da época, a gente entende os propósitos das escrituras. Isso é bacana, né? Sim, eu tenho até foto aqui. Você pode seguir. Tá, então, seguindo aqui, vamos no versículo 7. Agora, um outro bloquinho, né? A fala do esposo. Vamos ler aqui o versículo 7. Ele fala assim, ó. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Olha só que frase esse versículo 7. Olha só que frase para a nossa vida esse versículo 7. Ele está falando aqui que ele não está vendo os defeitos. Ele escolheu a pessoa não é pelo defeito. Ele não tá mostrando aí o negócio. Ele só vê como é formosa. O que você falou, Vilmar? Você está vendo? Ele tá mostrando aí o adorno. Ah, olha lá os adornos lá. Ó, Edgar está colocando aqui. Vocês conseguem ver aí a foto do Edgar lá? Edgar, você ficou bonito com esse adorno no pescoço. Pois é. Olha lá. Tá vendo? Então o pescoço ele tinha uma situação diferenciada ali, né? Ele tinha que ficar reto ali, numa posição em que os adornos estavam segurando também, né? Verdade. Mas não parece ser você aí, Edgar. Parecia ser uma outra pessoa. Nossa, o Edgar tá diferente. O Edgar ficou diferente, né? Mas isso aí foi depois da vacina? Se eu tomar a segunda dose, então, aí ninguém segura. Então, você viu? Então, vamos voltando aqui nessa frase, né? Essa frase que me chamou muita atenção. Ó, tu és toda formosa, minha querida. Em ti não há defeito. O foco aqui não é a questão de defeito, né? A gente já conversou isso. Quando a pessoa quer a outra, quando a pessoa escolhe a outra, quando a pessoa quer ficar com a outra, o segredo da longevidade da união é você focar nas coisas boas. Não quero saber dos defeitos, né? Por quê? Porque cada um tem gostaria de uma vida em Deus, uma vida em Cristo, de sempre melhorar, não é? Então, cada um tem que procurar melhorar o que está errado, né? Tentar sempre entender o que eu posso melhorar para servir melhor ao nosso Deus, né? Para a gente
Isso tem que ser uma busca constante, né? Agora, não precisa o outro ficar focando nas questões de defeito de outra pessoa, né? Agora, a questão, sim, de exaltar as qualidades, sim. E essa frase aqui de Salomão, ele fala assim, ó, em ti não há defeito. Tá vendo? Ele deixa muito claro que a preocupação dele é outra. Ele não está chegando assim e falar, bom, agora nós vamos casar, mas tem duas coisinhas que você precisa fazer. Uma é parar de fumar, a outra é usar aquele perfume lá que eu não gosto. Não veio, não é isso. Ele está chegando e está falando, em ti não há defeito. Então, ele escolheu pelas qualidades, pelo sentimento, pelo amor que ele tem pela outra pessoa. Bem? Aí ele fala assim, ó, no versículo 10. Versículo 10 ele fala, que belo é o teu amor, ó minha irmã, minha noiva. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda a sorte de especiarias. Olha só que também interessante. Aqui no versículo 10, agora ele está falando o quê? Do amor da pessoa. Do amor que ela tem, do amor que ela dá para ele. Agora ele está falando do amor que ela... Olha só que ele está enaltecendo. Assim como nós também, a gente sempre está enaltecendo o amor de Cristo por nós. O amor de Deus por nós. Que isso daí é uma alegria no nosso coração. O amor do outro pela gente. Agora, aqui ele já não está mais elogiando ela, está falando agora do amor dela por ele. Quanto melhor é o teu amor que o vinho, né? Unguento. O aroma dos ungüentos, né? O Edgar também não unguento, né, Edgar? Unguento que era aquela, como se fosse um creme, né? Uma pasta em que alivia, né? Quando se passa, além do aroma, ele tem algo que alivia, como se fosse uma cânfora aí hoje que se passa, né, na pele, que ele dá aquele alívio, né? Um bálsamo e tal. Então, o amor é essa maneira de falar que a mulher, ou o marido lá, no caso, uma mulher, ela dá aquele alívio mesmo, está por perto, está junto, né? Dá aquele alívio, mais do que um unguento. Viu, Marcelino? Oi, pastor. Esse unguento tem um significado, como o Edgar está falando, muito grande, né? E só que, infelizmente, hoje, muitos não falam unguento, falam assim, eu não aguento. É verdade, não aguento. Não aguento. Não aguento mais, né? É verdade. Então, aqui, ó, agora tem mais uma outra mensagem agora aqui nesse cântico. Ó, que legal, hein? Nós estamos falando do casamento, tem várias mensagens aqui. Então, a gente já viu o elogio pela pessoa, né, de tudo que é bom na pessoa. Agora está falando do amor, da importância de ser amado. Aqui ele está falando assim, para mim, o teu amor é uma coisa boa. Para mim, isso é importante. Para mim, para nós, o amor de Jesus por nós é muito importante. A gente se sente bem, a gente fala assim, que bom que eu aceitei a Jesus para meu único e suficiente Salvador. Ele me ama e para mim isso é importante. E quando a gente encontra uma pessoa para casar também é importante. Ninguém vai falar assim, não importa não importa se você me ama ou não. Não, ninguém fala isso. Fala, não, seu amor é importante sim. E eu fico muito feliz com isso. E tanto é que ele compara as melhores coisas, que na época era o vinho, eram as especiarias, né? São coisas de valor, de grande valor. E aí, seguindo aqui, vamos para uma outra mensagem aqui do casamento. Então, vamos ler o 12 e o 13, tá bom? E aqui também vai ter bastante coisinha para a gente falar. E o pastor Vani também, se quiser falar alguma coisa de casamento aí, Débora, fiquem à vontade, pode chamar o tempo que for. Vamos ler aqui o versículo 12 e 13, olha só que importante. Jardim fechado és tu, minha irmã, minha noiva, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes. Olha só esses dois versículos aqui, que bacana. Aqui tá exaltando a pessoa se resguardar, né? Fonte selada, quer dizer, um manancial recluso.
é uma coisa muito importante, sublime, né? Você se resguardou para o outro, até que o dia chegasse, esse dia maravilhoso da minha pessoa amada. Esperei até o momento certo para chegar ao meu casamento, à minha união, à minha escolha, a chegar o momento certo, né? Ô Marcelino, Oi. Porque ele fala em diversos versículos aí, ele também coloca minha irmã. Ah, sim. Quer falar, Edgar? Era uma maneira de falar daquela que congregava com ele, que estava junto. Mesmo que fosse a namorada dele, seria uma irmã entre as que estavam por lá. Era uma expressão. Isso. Uma forma Como a de... gente também usa lá na igreja, a gente fala minha irmã, então é normal falar minha irmã. E aqui ele também usa isso, não só aqui, né, irmã? Ele fala em vários lugares. Ele fala minha irmã, minha noiva. Né? Como se a gente falasse minha amiga, né? Ele fala... É a mesma coisa, tá? Não é irmã mesmo, irmã não. É como a gente usa hoje, tá bom? Tá. E aqui, então ele está falando assim, que é um manancial recluso, né? Assim, olha, ele tá enaltecendo essa questão da gente se resguardar para esse dia tão maravilhoso, para essa escolha. E também ele fala que esse jardim, esse pomar, esse manancial, ele tem frutos excelentes. Como assim? Porque é justamente a escolha um do outro. É por esses frutos excelentes, é por tudo que a gente vem falando, elogiando, que um escolheu o outro. Pelo sentimento, pelo amor. Não é só a beleza aparente, não. Aqui é uma coisa muito completa e bem mais ampla quando a gente fala isso. Então, a reflexão nossa dessa mensagem aqui é muito importante. E a gente já falou, a gente vai falar um pouquinho isso depois também, que às vezes esses valores eles vão se distorcendo, né, ao longo dos tempos. E quando a gente fala, não, vamos pegar as escrituras, a Bíblia, e vamos ser fiéis às escrituras, é isso que vai fortalecer a gente, vai fortalecer o nosso espírito. E a gente vê que, às vezes, se você ficar indo no mais ou menos, acho que não é tão assim, ou a gente vai distorcendo um pouquinho, chega lá na frente e já mudou tudo. E não pode, Edgar. Tem uma coisa interessante ali no 15, né? Assim como no 11, no final do 11, e no final do 13, né? No final do 13, no final do 15 e no final do 11 fala do Líbano, né? Isso. Eles repetem por várias vezes, né? No 7 também, essa referência que eles falam, quando a gente já falou outras vezes aqui do Hermon, né? Do Hermon que desce o Rio Jordão, né? Que vem do Líbano e chega nas regiões mais áridas, né? E que traz vida, né? Então essa referência sempre é citada no Salomão, né, de forma muito constante, por essa referência das torrentes de água que vem do Líbano através do Jordão, que traz vida, né, para essa região. Traz vida. É a vida né, que esse texto aí está mostrando, né? E é as coisas mais importantes ali, que são os perfumes, né, o alimento, as coisas que para eles, né, no caso o perfume eram valiosos, né? Hoje a gente tem os perfumes valiosos, mas nem todo mundo dá tanta importância a um perfume hoje, né? Mas naquela época, a gente já falou, pelas condições em que eles viviam, um perfume era muito importante, né? Os aromas, eles davam uma suavidade no ambiente que não tinha na época, não tinha a nossa famosa rede de esgoto, a nossa água potável no caminho lá no chuveiro, não tinha, isso tudo era mais escasso. Então, o perfume, né, esses ungüentos aí, essas coisas todas, e essa água que vinha do Jordão ali, do Líbano, isso era importantíssimo para a época. Né? Os locais onde existiam jardins fechados, né, que seriam lá os oásis, os jardins fechados, esses eram muito importantes para eles. Né? E para a gente hoje soa meio, puxa, mas como assim? Né? Eu vou na feira e compro meus alimentos. Não, eles tinham que naqueles lugares onde tinha água, onde extrair o alimento, aquilo lá era fundamental para a vida, né? Para existir. Né?
E hoje a gente talvez não dê tanta importância, né? Porque no Sim. supermercado você compra, né? E para eles não, né? E também, né? Valores outros, né? Sim. Essa questão que o Marcelino falou de se resguardar, né, de você guardar, né, no versículo aqui que fala, né, de fonte selada. Hoje a gente está vivendo em tempos, até dentro da igreja, parece que o que é errado é certo e o que é certo é errado, né? A gente vê, por exemplo, uma pessoa falar, uma jovem, um jovem mesmo, falar que, eu estou me resguardando para o casamento, né? Virou alvo de chacota, né? A sociedade não aceita isso, não. Como assim você está se resguardando? Você é doido, né? Você é louca, né? Então, eu já ouvi muitas das meninas falando que é alvo de chacota por isso, porque hoje isso é bobagem, né? Isso caiu numa banalidade tão grande que virou alvo de chacota. As meninas, ou o menino, mesmo o menino, né? Porque não o menino também falar que vai se resguardar, né? Que vai esperar até o casamento, isso é motivo de gozação dentro da turminha, do meio ali que ele vive, né? A E igreja, isso é né? tão sério, né? Uma coisa que foi, assim, totalmente banalizada, né? Até É mesmo verdade, Rosi. dentro da igreja, né? É verdade, Rosi. Viu, Marcelino? Oi, pastor. Infelizmente, isso que a Rosi está falando é uma verdade, né? Não, lá no mundo é normal, mas aqui, às vezes até mesmo entre famílias cristãs, família que segue o Senhor. Mas tudo isso aí é falta do quê? Do pai, de uma mãe, conversar, explicar e orar pelos filhos. Por exemplo, é muito difícil você ver um pai, uma mãe orar antes de dormir, ou com um adolescente. Quando é criança, tudo bem, mas quando é adolescente, são poucos pais que ganham o tempo de conversar com o filho sobre esse assunto, né? Tem muitos pais que têm medo, não, essa coisa não vou falar, não, e deixa o mundo falar. Então, os pais têm que abrir o coração, têm que falar sobre sexo, sim, para os filhos, mostrar a bênção e o perigo. E, infelizmente, hoje não acontece isso no meio do povo de Deus. Logicamente que tem alguns, né, que conversam, eu conheço pessoas que falam abertamente, mostram o perigo, mostram a bênção disso aí, né, da mulher não experimentar outras coisas antes do casamento, é uma bênção, né? Mas é um momento que o mundo está vivendo, por isso que o mundo jaz no maligno. É muito perigoso, né? E o inimigo sabe como penetrar numa casa, como mudar o pensamento dos pais, dos adolescentes, né? E se nós não tomarmos cuidado, a gente muda o nosso pensamento também do modo de cultuar a Deus na igreja, não é verdade? Tem pessoas, por exemplo, como já foi comentado, né? Vai no casamento com a melhor roupa possível, não é verdade? Ninguém vai à vontade. A melhor roupa possível pode ser até um chinelinho, mas é a melhor que ela tem. Hoje, na igreja, deveria ter a mesma coisa. Eu vou servir a Deus com o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Marcelino, Oi. ainda nisso que o pastor falou, que hoje em dia os pais eles se preocupam muito em ser bonzinho, em ser legal com os filhos, em serem amigos dos filhos. E esquecem que são pais, que têm a obrigação de educar, que têm a obrigação de ensinar, que têm a obrigação de corrigir. Então, para não criar atrito com o filho, ele acha que ele não precisa corrigir. Não, eu sou amigo. Não, filho, que legal que você fez, mesmo que seja uma coisa errada, porque ele quer estar no lugar de amigo, não de pai. Não que o pai não seja amigo, o pai tem que ser amigo do filho, só que ele tem que ter a posição de pai, ele entender que ele tem que corrigir, que ele tem que dar a correção que precisa, ensinar o que precisa. E tudo, não só para as meninas, né? Mas para os homens também. Tem que ter tudo isso. E outra coisa também, que o Edgar estava falando lá sobre as correntes do Líbano, né? Que frutifica a terra. Isso eu acho que você trazendo para o casamento, eu acho que o que estava sendo colocado é que quando você casa, o seu lar tem que ser um lugar de frutos, tem que ser um lugar de alegria, porque para eles, naquela época, a água trazia a colheita, trazia os frutos, e isso era motivo de alegria.
Então, o seu casamento tem que ser um motivo de alegria. Tem que ser, o seu lar tem que ser um lugar de alegria, um lugar de felicidade, um lugar onde você se sinta bem. Se você não está bem na sua casa, se você não sente vontade de ir para sua casa, então está faltando aí, vamos dizer assim, uma irrigação aí, né? Está faltando alguma coisa aí para que frutifique, para que você tenha essa alegria de estar na sua casa, de estar com a sua família, com a sua esposa. Então, realmente é muito importante essa colocação que eles fazem aí de frutificar, das correntes de água, que tudo no seu lar tem que frutificar para o bem, para a alegria. Certo? Isso mesmo, amém. Amém. E aqui, ó, agora uma próxima fase aqui do casamento, a gente vai ver agora, né? Já estamos terminando aqui nesses 2 capítulos, a gente está vendo então a terceira canção, que é o casamento, né? No versículo 16. Bom, então, a gente viu o esposo, algumas falas do esposo, e agora a gente vai ver a esposa falando aqui no versículo 16, ó, vamos ler aqui, ó. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Nesse versículo, né? Nesse versículo, quando ela fala assim, o vento sul, o vento norte, espalha esse aroma, né? Derrame os seus aromas, espalhe isso daqui no jardim, né? São as coisas boas, assim. Estou preparada, né? Esses aromas, né, meu esposo, esses aromas aqui diz que é o que ela tem de melhor, e é dele, né? Então, ela fala assim, ok, venha, meu amado, para o seu jardim e coma dos seus frutos excelentes. Então, o que a gente já falou de frutos excelentes? Que é o que é de melhor que tem no jardim, no pomar. Então, aqui no final aqui desse cântico, né, ela está falando dos frutos excelentes, que é o melhor dela para ele. É isso que ela fala aqui. E aí, o esposo fala assim, agora aqui o último versículo da canção, mas já entrando no capítulo 5, mas é só esse versículo, tá? Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, colhi a minha mirra com especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Olha só que legal. Então, aqui a gente entrou na consumação do casamento, né? Aqui ele fala sobre a noite de núpcias. Então, e ele deixa claro aqui o quê? Que foi uma coisa muito boa. Ainda assim, na poesia, ele continua sempre comparando com coisas boas. Mirra com especiaria, favo com mel, vinho com leite. O leite também, naquela época, leite era algo muito valioso também, viu? Muito, muito sublime. E depois, no final, quando ele fala na frase, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados, ele está falando, ele está mostrando também para todas as pessoas de volta, todos os amigos, todos os amados, todas as pessoas que se importam, é todo mundo. Vamos comemorar, pessoal, mas vamos comemorar fartamente, pessoal. É um evento maravilhoso, pessoal. Comei e bebei, meus amigos, comei e bebei fartamente, ó amados. Estamos dividindo com todos os que estão à volta esse momento de alegria, esse momento especial. Fala, Edgar. Eu ia comentar só em alguns outros textos da Bíblia, fala ali no Novo Testamento ali, fala do bom perfume de Cristo, né? Então, assim, isso já estava lá sendo anunciado lá em Cânticos, e um dia se cumprindo ali com Cristo, com o bom perfume que vem, né? E te dá aquele aroma suave ali, né? Que vai te dar que você vai se sentir bem naquele ambiente, né? E ele tem ali também no anterior a esse daí, fala nesse momento ele foi aceito, né, no casamento, ele está entrando nesse jardim, ele tá sendo aceito. E primeiro ela está fazendo ali, né, o convite,
e em seguida ele está sendo aceito por ela, né? Ele está entrando, ele está consumando o casamento ali, né? Uhum. Então você reconheceu tudo de bom que tinha, né? Os dois reconheceram que vão ser, né, parceiros ali, vão estar um ajudando o outro, vão estar, né, fazendo o outro feliz. E depois de toda essa sequência, ao momento em que ele, né, em que ela fala venha, né? Preparou o ambiente, né, Edgar? Vem, Aromas, né? Preparou o ambiente, os aromas. você vem quase falando, vem Senhor Jesus, né? E aí Cristo fala, estou com vocês, né? Estou aí. Você já viu no quintal, quando à noite tem lá, acho que é a dama da noite, alguma coisa, uma planta que tem no quintal, jasmim, e que quando bate um vento, vem aquele aroma, vem aquele perfume, ele entra, ele vem, né? Ele entra na sua casa, ele entra no... A Rose de vez em quando fala, você está sentindo o cheiro? Eu não estou sentindo. Aí ela fala, será que você está com algum problema, né? Tal. Mas assim, o aroma vem, né? E aí você, como você está esperando, você gosta, isso é agradável, você recebe, né? Você recebe isso. Então você aceita a Cristo, né? Quer dizer, no sentido de aceitar Jesus, né? Porque ele é bom, né? Porque ele é bom e ele é agradável, ele te faz bem ali, e você começa a reconhecer o quanto ele é bom, né? Para esse ambiente, para você estar junto com ele. Então é toda uma sequência de Cristo e a igreja muito interessante nesses últimos dois aí, né? Quando a esposa e o esposo falam, quando eles estão consumando o casamento. É bem legal. Exatamente. Então, olha só que bacana. Então, nós fechamos aqui nesses 2 capítulos a terceira canção, né? Fechamos aqui a terceira canção, agora vai entrar, no domingo que vem nós vamos ver o 4º cântico, que começa aí nesse capítulo 5, né? Mas olha que quanta coisa bacana aqui nessa canção. Ela pegou o casamento como uma cerimônia. E, ó, coincidentemente, hoje é dia de Santa Ceia, a gente também consegue fazer muita analogia com isso. Amém. Como é que a gente se prepara para nós recebermos nosso Jesus numa festa com tamanha importância que nós vamos fazer hoje, né? Pastor, quer falar, pastor? Amém. Posso já finalizar? Podemos sim. Já conseguimos finalizar aqui com essas canções que falam do casamento. Fora a Mariluce? Alguém pediu oração ou não? Ah, sim. O meu sobrinho Igor, o cunhado da Rosi também, né? O Milton. É Marluce, irmã Zuleika. Mais alguém? Rosângela. Eu gostaria de pedir oração também pela minha irmã Nadir Bonac. Ela está hospitalizada. Amém. E a Stephanie, esposa do Jackson também. Stephanie, então, bom e a filha da Elzinha, né? Amém. Exame facial. Ah, sim. Amém, então. Vamos orar, então, por esses pedidos, né? Mas especialmente pela Mariluce, né? Que é um momento muito difícil, né? Para ela também. Com o esposo, né? Então, nós vamos orar agora e nós, e o grupo de intercessão, a igreja, deve continuar orando por ela, né? Para que Deus esteja movendo o Espírito dele sobre hoje, no culto da ceia, e para os fiéis dizimistas também, né? A igreja, vocês poderão depois ir até lá no salão dos adolescentes, lá vocês vão ver que está totalmente modificado. Está lindo, vai ficar mais bonito ainda, e nós estamos fazendo tudo isso para que as pessoas que participam do nosso culto, as crianças, adolescentes, tenham o melhor lugar também para eles, tá bom? Então, você que é dizimista, por favor, nos ajude também. Se você não é dizimista, faça um esforço de ser, e nós estamos precisando, especialmente nessa hora, para a glória do Senhor. Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer. Pai amado, por esse estudo bíblico que o Edgar, o Marcelino está nos ensinando. Pai amado, muito obrigado pelos participantes e tudo isso que nós estamos aprendendo, nós possamos colocar em prática. Pai amado, abençoe, meu Deus, todas as pessoas que pediram oração.
dê a tua bênção, dê a cura, dê a libertação. Pai amado, faça uma grande obra em cada vida, que haja milagre na vida dessas pessoas que precisam. A nossa irmãzinha Marilúcia, Pai. Pai amado, vem consolar seu coração, vem abençoar sua vida, venha abençoar sua fé, nesse momento tão difícil, Pai amado, que ela está passando. Pai amado, que o Senhor seja realmente o seu consolador, aquele que vai consolar o seu coração, aquele que vai abrir as portas para a tua serva, que vai mostrar o caminho que ela deve permanecer para receber as bênçãos do Senhor, especialmente no que tange, Pai amado, essa dificuldade da perca do seu marido. Pai, fica com a tua servinha, Pai amado, que nada de ruim possa acontecer com ela, mas que ela, Pai amado, possa saber que o Senhor tem um plano para todos nós. Obrigado, meu Deus, por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos que participam agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu vou estar lá falando. Amém, pessoal. 12h30, 15:03, porque hoje é aniversário do João Vitor, né? Vamos participar lá, tá bom? Deus que abençoe, fique na paz. Deus abençoe a todos. Senhor. Muito obrigado, hein? Até mais tarde. Tchau.